Bem-vindos a esta jornada épica através da história de Noé e a Arca. Uma narrativa rica em detalhes, repleta de mistérios, desafios e descobertas que tem fascinado a humanidade por séculos. Prepare-se para uma experiência envolvente, onde exploraremos cada detalhe e simbolismo dessa saga bíblica. E não se esqueça, se você está gostando do nosso conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Nos tempos antigos, a terra estava mergulhada em corrupção e violência. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A Gênesis capítulo 6, versículo 5. A humanidade havia se afastado de Deus, vivendo de maneira egoísta e destrutiva. Essa deterioração moral e espiritual se manifestava em todas as áreas da sociedade, desde os governantes até as pessoas comuns. Neste cenário de desespero, um homem se destacou, Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A Gênesis capítulo 6, versículo 9. Sua vida era um contraste com a depravação ao seu redor. Mas o que fez Noé ser diferente? Ele era conhecido por sua integridade e obediência às leis divinas. Sua relação com Deus era íntima e constante, uma amizade que transcendeu o comum. Deus, ao ver a corrupção da terra, decidiu intervir. Ele comunicou a Noé sua decisão de enviar um dilúvio para purificar a terra e começar de novo. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. A Gênesis capítulo 6, versículo 13. Noé recebeu uma missão: construir uma arca, uma gigantesca embarcação de madeira de gofer, para salvar sua família e uma amostra de cada espécie animal. A construção da arca era uma tarefa monumental, especialmente para a época. As instruções eram precisas: faze para ti uma arca de tábuas de cipreste, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. A Gênesis capítulo 6, versículo 14. A arca deveria ter 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Essas medidas, aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, fazem dela uma construção impressionante até pelos padrões modernos. Noé não era apenas um construtor, mas também um comunicador. Durante os anos de construção da arca, ele advertiu as pessoas sobre o julgamento iminente, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A sociedade ao seu redor não conseguia compreender a seriedade de suas palavras. A Bíblia não especifica quantas pessoas zombaram de Noé, mas é claro que a maioria ignorou seus avisos. Enquanto Noé trabalhava na arca, ele também se preparava para a vida no interior da embarcação. Imagine a logística envolvida em abrigar uma amostra de cada espécie animal. Noé e seus filhos tiveram que construir compartimentos específicos para cada animal, garantindo que eles tivessem espaço suficiente e condições adequadas para sobreviverem durante o dilúvio. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie entrarás na arca, para os conservar contigo, macho e fêmea serão. A Gênesis capítulo 6, versículo 19. A chegada dos animais é um dos momentos mais icônicos desta história. 2 a 2, eles vieram, desde as grandes feras até as pequenas criaturas. Este ato de organização natural, onde os animais vieram espontaneamente para a arca, é frequentemente interpretado como um milagre. De 2 em 2 entraram para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. A Gênesis capítulo 7, versículo 9. Com a arca pronta e os animais a bordo, Noé e sua família também entraram na arca. Deus, então, fechou a porta, um ato que simboliza tanto a proteção quanto a separação entre os salvos e os que seriam julgados. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. A Gênesis capítulo 7, versículo 16. A chuva começou a cair, marcando o início do dilúvio. O dilúvio não foi apenas uma chuva comum. E aconteceu que, ao cabo de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. A Gênesis capítulo 7, versículo 10. As fontes do grande abismo se romperam, e as janelas dos céus se abriram. Choveu por 40 dias e 40 noites, uma inundação que cobriu toda a terra.
15 covados acima subiram as águas, e os montes foram cobertos. A Gênesis capítulo 7, versículo 20. Esta catástrofe natural é descrita como total e devastadora, destruindo toda a vida que não estava protegida na arca. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentaram desafios únicos. Cuidar de todos os animais, garantir o fornecimento de comida e água, e manter a sanidade em um espaço confinado durante meses foram tarefas hercúleas. Noé, como líder, tinha que manter todos organizados e focados. Imagine a complexidade de manter um zoológico flutuante em plena funcionalidade. Após os 40 dias de chuva, as águas continuaram a cobrir a terra por mais 150 dias. Durante esse tempo, a arca vagou sobre as águas, sem direção definida, à mercê das correntes. Este período é muitas vezes esquecido na narrativa, mas é crucial para entender a dimensão do desafio enfrentado por Noé e sua família. A incerteza sobre o futuro, o confinamento e a responsabilidade de preservar toda a vida na Terra foram enormes. Se você está achando essa história fascinante, deixe um comentário abaixo e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Eventualmente, as águas começaram a diminuir. E cessaram as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. A Gênesis capítulo 8, versículo 2. Noé, para verificar se a terra já estava seca, enviou um corvo, que voou de um lado para o outro até que as águas secaram. Em seguida, ele enviou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, a pomba foi enviada novamente e retornou com uma folha de oliveira no bico, um sinal de que as águas tinham baixado. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira, colhida de fresco, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A Gênesis capítulo 8, versículo 11. Após mais 7 dias, Noé soltou a pomba novamente, e desta vez ela não retornou. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. A Gênesis capítulo 8, versículo 12. Isso significava que a terra estava seca o suficiente para que a vida pudesse começar de novo. Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Finalmente, no 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Deus então ordenou a Noé que saísse da arca com sua família e todos os animais. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. A Gênesis capítulo 8, versículos 15, 16. A saída da arca foi um momento de renascimento, um novo começo para toda a criação. Ao sair da arca, a primeira ação de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus como gratidão por sua proteção. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. A Gênesis capítulo 8, versículo 20. Este gesto de adoração foi bem recebido por Deus, que prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, apesar da inclinação do coração humano para o mal desde a juventude. Deus então abençoou Noé e sua família, estabelecendo um pacto com eles e com toda a criação. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. A Gênesis capítulo 9, versículo 1. Este pacto incluiu a promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, simbolizado pelo arco-íris. E disse Deus: e este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. A Gênesis capítulo 9, versículos 12, 13. A história de Noé não termina com o dilúvio. Ele e sua família foram os primeiros a repovoar a terra, enfrentando novos desafios e oportunidades. Noé se tornou agricultor, plantando uma vinha. Este novo começo trouxe consigo novas responsabilidades e a necessidade de estabelecer um novo tipo de ordem e sociedade. Noé, como patriarca dessa nova humanidade, teve que liderar e guiar sua família em um ambiente radicalmente alterado. Os desafios pós-dilúvio incluíram questões de sobrevivência, cultivo da terra e adaptação a um novo ecossistema. Além disso,
Noé teve que lidar com as consequências das ações de seus filhos, como o episódio de Cã e a maldição de Canaã, que é um dos eventos mais complexos e debatidos dessa narrativa. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. A Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21. A história de Noé e a arca é rica em simbolismos e lições. Além de ser um relato sobre obediência e julgamento, também fala sobre renovação, responsabilidade e a necessidade de viver em harmonia com a natureza. A arca, como um símbolo de conservação, representou um esforço para salvar todas as formas de vida. Este ato de preservação é relevante ainda hoje, em tempos de preocupações ambientais e mudanças climáticas. Além disso, a história de Noé nos desafia a considerar as implicações éticas de nossas ações. O dilúvio é um lembrete do impacto das ações humanas sobre o mundo e a necessidade de viver de acordo com princípios que promovam a justiça e a harmonia. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. A Gênesis capítulo 8, versículo 21. Conforme exploramos esta narrativa, é importante considerar as várias interpretações e significados que foram atribuídos a ela ao longo dos séculos. Desde alegorias espirituais até explicações históricas e científicas, a história de Noé e a arca continua a ser um tema de grande interesse e debate. Há quem veja nesta história uma mensagem sobre o cuidado com o meio ambiente, enquanto outros interpretam como uma advertência sobre as consequências da desobediência. A história de Noé também nos convida a refletir sobre a importância da confiança e da liderança em momentos de incerteza. Noé seguiu as instruções de Deus mesmo quando estas pareciam incompreensíveis ou impossíveis. Sua disposição para agir de acordo com sua fé, mesmo diante da oposição e do ridículo, é um exemplo poderoso de coragem e convicção. E falando em convicção, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, esta é a sua chance. Não perca nenhum vídeo futuro e mantenha-se conectado com histórias fascinantes como esta. Noé e sua arca são frequentemente vistos como um precursor da salvação que se encontra em diversas tradições religiosas. Assim como Noé foi um salvador para sua família e os animais, muitos veem paralelos em outras figuras de salvadores. Esta analogia é reforçada pelo fato de que a arca era um meio de salvação, protegendo seus ocupantes do julgamento divino. Da mesma forma, muitas tradições religiosas apresentam figuras ou conceitos de salvação para aqueles que seguem seus princípios. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada pela história de Noé e a arca. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado novas perspectivas e insights sobre essa narrativa bíblica. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas fascinantes. Deixe seus comentários abaixo sobre o que você achou da história de Noé e o que mais gostaria de ver no canal. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para trazermos mais conteúdos que você adora. Até a próxima!